Então, eu vim aqui fazer meu diário de leitura, segundo vídeo de diário, e eu vou continuar esse livro aqui que eu estou lendo, como o vídeo anterior, que eu faço o primeiro, né? Pra quem? E é desse autor aqui, Yukio Mishima. Pra quem não conhece o Mishima, tem uma fotinho dele aqui no marca-texto. Esse autor, um escritor japonês. Ele veio num dos livros que eu comprei da Estação Liberdade. Esse também aqui é um marcador de um livro dele, mas esse é o livro Neve de Primavera, que é um marcador bem bonito, pra falar a verdade. Esse livro dele, eu mostrei no primeiro vídeo do canal, ele é muito bonito. Essa arte aqui ficou muito bonita. Então, eu queria dar sequência. Eu não li muito, tá? Tipo assim, eu parei aqui no vídeo anterior, na página 65. E eu li até a página 108 dessa página aqui. Na verdade, até essa daqui, ó, capítulo aqui 119. E não aconteceu muitas coisas assim, mas tem muita informação muito densas assim, tipo assim, que me pegou muito assim, sabe, no meio dessas poucas páginas aqui. Tem poucos acontecimentos, mas assim, bastante reflexões do que aconteceu, sabe, do que o autor traz. É um livro que não é muito grande, então eu já cheguei na metade. Então aqui falta pouco mais de 90 páginas para terminar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pouco mais de 100 páginas para terminar, tá? Então assim, ele decide adotar a transferência de herança, essas coisas. Então assim, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre a diferença do Kyoaki, o Isao e o Toru, que é algo assim que é muito importante e eu pensei um pouco sobre, e eu queria trazer isso para você, que eu acho que vai complementar aqui a minha leitura que eu tô fazendo. E para quem for acompanhar também. Aqui na página 68, deixa eu abrir aqui, gente. 68. Daqui. O Honda, ele vai falar pra Keiko que a Yang-chan, que eu comentei com vocês, que é a personagem do antigo livro, e o Toru, que é o desse, eles são idênticos. E disse Honda com total firmeza, bem aqui, ó. E o que eu quero falar com vocês a respeito desse ponto, as minhas impressões, assim. Quando você pega pra pensar, o Honda, ele coloca a Yang-chan e o Toru como pessoas idênticas. E quando você vai analisar, quando eu fui analisar os antigos personagens, que teve ali a questão da reencarnação, o Kyoaki, que foi no primeiro livro, né, o Neve de Primavera, ele tinha um ideal. Ele tinha aquela paixão, aquela coisa assim, que ele não controlava. Então, assim, ele tinha um motivo, que era a paixão dele pela Satoko. Então, assim, ele queria viver aquele amor, sabe? Que não dá certo, e ele acaba sofrendo uma fatalidade por isso. É um livro bem de romance, assim, tá, gente? É um livro muito bom, que eu gosto bastante. E
E ele tem esse ideal que acaba levando ele à ruína, sabe? Tipo assim, esse amor. Se você parar pra pensar assim na literatura ocidental, seria algo como Morro dos Ventos Uivantes, sabe? Da, da autora, que eu não tô com medo de falar o nome e errar, gente. Mas eu vou chutar. Eu acho que é da Emily Brontë, mas não tenho certeza. Porque são 3 irmãs, né? Ou 4, eu não sei. E elas têm um nome um pouco parecidos assim. Então, assim. Mas é esse livro. Então, ele fala sobre essa paixão ardente também, que leva à ruína também, sabe? Essa coisa incontrolável. E no segundo livro, o Isaal, ele tem esse ideal, essa coisa com o destino. E Honda observava eles assim por fora e percebia esse ideal e esse destino. E o Isaal, ele tinha aquela questão do que ele queria criar um levante, sabe? E ele meio que tinha essa vontade de ser um martir e meio ali que contra a modernização ali que o Japão estava sofrendo ali na época, sabe? Então ele tinha um conto não, mas tinha um acontecimento que, assim, gente, por alto, que eu não lembro muito os detalhes, assim, desse segundo livro, que é, tipo assim, é o meu favorito, mas, assim, ele tinha esse ideal, assim, de essa mágoa da perca do código de samurais e tal, o ideal, assim, mais antigo, assim, do Japão, pela questão de honra e tal, assim. Então, o Japão, ele estava sofrendo essa ocidentalização pela questões da leis e tal, então tinha essa certa mágoa aí, e o Isaal era ali o personagem central que tinha essa força, essa vontade, assim, interna por mudança. Então, assim, ele meio que direcionava a sua vida para isso, sabe? Tipo assim, era o seu objetivo. E, obviamente, o Honda linkando com o Kyoaki, tipo assim, sobre o que ele pegava de ser a reencarnação do Kyoaki, então ele linkava isso com o destino também. E já o Toru e a Yang-chan, antes a Yang-chan, né, o Toru agora, o Honda ele vai falar que eles são muito parecidos. Então, assim, é porque no terceiro livro a gente tem essa quebra do que foi acontecendo até então. Porque a gente na Yang-chan, a gente não tem esse ideal. Então, assim, o Toru é uma das coisas que deixa... O Toru não, desculpa. O Honda. Isso é uma das coisas que deixa o Honda muito assim, consternado, tipo assim, com essa visita à Índia e tal, assim, porque ele sente que existe uma ruptura ali do que vinha acontecendo. Então, assim, não existe o ideal, não existe o destino mais pra ele, e ele não consegue, e tipo assim, não sei se eu vou conseguir explicar, tá, gente? Mas assim, ele vê algo muito, que deixa ele muito surpreso na Índia, tipo assim, o quão divino, sabe? Então, assim, os rituais e tal, ele vive isso muito no dia a dia, ele consegue ver isso na Índia. E a Índia, tipo assim, uma breve pesquisa e tal, assim, é um país muito religioso. Então, no livro, ele tem até o nome antigo, que é Varanasi. Lá na Índia agora tem outro nome. Eu acho que é Calcutá, um negócio assim, não tenho certeza. Mas é um é um país que tem muito forte essa, mesmo com as mudanças, existe esses ritos religiosos muito presentes na vida das pessoas. E é o que, acho que eu até falei isso no vídeo anterior, o que os Honda sente que vai perdendo. Então tem essa quebra de ideal, destino, com o divino e tal, esses ritos também com Isaal, do Japão antigo.
aquelas coisas, tem muitos ritos também no primeiro livro, que aquele rito do chá e tal, as cerimônias, o Kiwak, eles eram de uma família, assim, de classe média, assim, de elite, assim, pra época. Então tinha muitas festas, muitos rituais. Então, assim, era muito presente. Era tipo um Japão antigo mesmo que se passa essa primeira história do Neve de Primavera. Então tem muito isso visível. Então, ao decorrer desses livros, vai acontecendo essa ruptura. E o Honda vai sentindo muito isso. Agora ele com 70 anos, né? Ele sente muito isso. Então é por isso que ele fala que o Toru com a Yang-chan são muito parecidos, porque tanto o Yang-chan como o Toru, né? São jovens que meio que não tinham ideais, assim. Eles viviam a vida deles, assim, mas não tinha nenhuma força, assim, relacionada com o destino, que nem os outros dois personagens tiveram. Essas outras duas figuras. E ele decide falar com a Keiko, sobre essas reencarnações e falar sobre esses personagens, o Kiwaki, o Izao e o Toru. E a Yang-chan. Não se sabe o que eles falaram, não deixa claro no texto, mas fala que foi feita essa revelação. Ela fica muito chocada pela revelação. E ela coloca isso no texto. Eu não vou ler aqui, gente, mas ela fala sobre reputação, sobre desmoronar e tal, assim, mas ela fica algo que mexe com ela, tipo assim, os segredos, sabe? Ela fica chocada. Eu até pensei sobre isso, falei assim, mas que segredo é esse? Porque assim, se a gente pegar esses 4 personagens, 5, né, com Honda, a gente vê que são personagens assim que não são pessoas ruins, tipo assim, são pessoas que não têm tanto desvio morais assim, então não entendi o choque dela, sabe, tipo assim. Mas aí, refletindo um pouco mais, eu cheguei à impressão que eu vou ler primeiro aqui o que ela traz. Ironia que tudo isso venha a acontecer com o juiz. Você está numa arena maior que o próprio céu, e todo o resto é banal. Você descobriu que fomos feitos apenas para pastar, como animais ignorantes à solta. Keiko suspirou. Sua história me curou. Acho que lutei bastante bem, mas não havia necessidade de lutar. Somos todos peixes na mesma rede. Aí, o que eu quero falar sobre a impressão que eu tive, tá? Eu até escrevi aqui nessa parte aqui, ó, 2 pontos que eu refleti sobre essas palavras da Keiko e tal, assim. Isso aqui foi que eu pulei, que era pra mim ter continuado nessa folha, mas acabei pulando sem perceber. Acho que eu passei assim e escrevi. Acho que a Keiko, né, ela traz e ela fala que ironia, porque assim, ela tinha o Honda como o master, assim, sabe? E Keiko também, gente, é uma amiga, mas ela já é idosa também, tá? E ela meio que traz pro Honda, quando conta esse segredo pra ela fica meio contes, com, eu não vou saber falar essa palavra, eu vou cortar essa parte. Ela fica chocada com esse segredo, mas eu fiquei pensando, mas que segredo seria, tá? Aí eu pensei sobre a visão moral desses personagens e tal, as atitudes, eu não cheguei em nenhum ponto assim que eu falei, nossa. Aí eu fui lá e pensei sobre esses ideais, né? Que foi o que eu falei aqui sobre. E a gente chega no ponto que o Yang-chan e o Toru tem essa visão assim mais niilista, né? Do mundo, tipo assim, sem esperança, tipo,
ele se sente meio muito afastado daquilo tudo ali, né? Essa visão mais, tipo assim, moderna e tal, assim, desprovida de sentido, significado. Então, assim, e, e tem um ponto também que ele traz que meio que o Toru é uma visão dele atualmente, tipo assim, já na velhice, sabe? Que ele levou anos, porque a gente vê aí os passos que o Honda teve e as visões que ele foram mudando. Então, assim, mais recentemente ele passou a ter essa visão mais niilista, assim, do mundo. Então, por isso que ele se reconhece muito no Honda. E logo na Yang Chan também. Yang Chan eu não tenho muito pra trazer aqui, só porque eu não lembro muito da dela, assim, no livro. Foi um livro que eu li recentemente, mas eu não lembro, gente. Não sei como é que eu tava lendo o livro assim, mas o grosso é isso. Os dois eram meio que parecidos. E eu li aqui e o Honda vai até falar pra. Aí eu fiquei pensando sobre que revelação seria essa, né? Aí o Honda vai falar pra Keiko que uma pessoa que sabe o que você sabe nunca mais poderá ser bela. Aí eu refleti, vou até colocar na página aqui, gente. Que eu refleti sobre, que é uma parte que me pega, porque assim, eu cheguei à conclusão que não foi algo feito que esses personagens fizeram, sabe? Que no caso, essa verdade visceral do Toru com a Yang Chan, que não foi algo que eles fizeram, sabe? Assim como o Honda também, mas que essa verdade descoberta da maldade em si, não a maldade do ato, mas a maldade que é exposta, que é a condição humana de cada um, sabe? Então, esse choque que a Keiko tem é mais sobre essa visão de mundo. E o Honda, ele vai falar que por ela saber o que se sabe, que foi a verdade que ele trouxe também sobre a vivência dela, você vai perdendo sua, sua pureza, sua inocência. E algo muito injusto, eu até fiz uma reflexão também sobre isso, porque anotei aqui que até brinquei, falando que ignorar é mesmo a benção, e eu acho que passar essas coisas é porque tem coisas que a gente passa a ter contato que meio que mancha a gente pro resto da vida. Então, assim, por mais que a gente não tenha praticado o ato em si, mas assim, só de saber que pessoas fazem coisas tão horríveis, isso meio que fica na mente da gente. Então, assim, eu passei muito tempo consumindo Cidade Alerta, sabe? Essas coisinhas, esses jornais assim que mexem no. Que traz muita violência e tal, assim, e isso me pega muito, sabe? E. E dentre outras coisas também, então assim, é algo que é difícil tirar da mente, não tem como você limpar, sabe? Fazer uma purificação. Então isso eu acho que é muito danoso para nossa mente. Então essa verdade e essa sujeira que ele traz, que você não pode mais ser belo, é mais essa beleza, tipo, do, da pureza da mente, sabe? Então eu acredito que esse choque da Keiko é mais com isso. E quando ele traz isso pra ela fala que ela foi curada, que ela lutou bastante por algo que ela não devia. E tipo assim, é uma forma de redenção que ela coloca aqui no texto. Porque todo mundo tá no mesmo barco, né, que ela vai trazer. Então assim, e ela até brinca pela questão dele ser um juiz e tá em um patamar assim, que é o que ela coloca aqui no texto, né? Mas assim, é essa forma de redenção que ela sente, ela fica até aliviada. E porque é algo natural da condição. Eu até concluí aqui um pensamento que não está em algo feito, mas em algo exposto à carne viva da condição humana.
Então, assim, são pouco, pra vocês verem, são poucas páginas, mas são páginas, assim, com conteúdos, assim, que é muito importante pra história e pros personagens. E também que faz a gente pensar, no caso, me fez pensar e tal, assim, eu... Tipo assim, essas 2 páginas, eu acho que eu fiquei, tipo, mais de 1 hora só pensando sobre o que ele traz, assim, e a forma que ele traz, né? Porque ele continua aqui que há sinais de uma lepra invisível no rosto de alguém que sabe. Que sabe o quê? Esse, essa carne viva exposta de cada um, sabe? Então, assim, tem várias interpretações. A interpretação que eu tive, tá? Que há sinais de uma lepra invisível no rosto de alguém que sabe. Aí ele continua, né? Tipo, isso é um texto enorme aqui, ele vai falar sobre beleza, carnal, espiritual e tudo, mas aqui... E continuando aqui, gente, que ele traz essa... Bem aqui também, ó. Que pode aplicar sua maquiagem, camadas e mais camadas. Mas uma outra pessoa que também sabe vai enxergar a pele através de tudo isso. Então, assim, é outra forma de muito belo dele escrever, poético, sobre essa mascaramento dessa verdade de quem sabe, tipo, de quem é exposto a essa verdade. Aí eu continuo aqui, que a Keiko, em determinado momento aqui das páginas, ela reflete sobre o porquê do Oda nunca ter falado nada pro Isao e nem pra Yang-chan. Aí ele fala que ele tinha medo uma espécie de consideração cruel, creio eu, por medo de obstruir o destino. Vem na página 70 aqui. E ele fala sobre essa... Deixa eu pegar aqui o outro que eu tinha que eu acho que caiu. Eu tenho aqui só pra não ter que fechar. Aí ele fala que não contou porque ele tinha medo, que ele tinha essa visão, né, de que as coisas estavam acontecendo porque tinha que acontecer. Então ele não queria interferir, sabe? E aí ele também continua que deve manter em segredo absoluto para o rapaz, que no caso é o Toru, né? Até que ele faça 20 anos e esteja pronto para morrer. Que no caso, assim, ele pensa que isso vai se repetir. Agora eu tenho minha dúvida, tá, gente? Porque com a Yang-chan foi diferente. Então, o Toru também pode ser. Então, assim, e a visão que Honda tem também. Ele tem esse medo nele. De que as coisas já não estão acontecendo conforme vinha acontecendo igualmente. Eu não consigo confirmar pra vocês que isso aconteceu. Porque é até uma coisa que eu escrevi aqui. Porque eu sinto que é a primeira vez que ele traz que esse padrão existe. Tem muitas coisas aqui que esse negócio de 20 anos igual mesmo. Pode ser que ele tenha falado antes nos outros 3 livros, mas eu não lembro. Mas ele fala que tem esse padrão aí de 20 anos, que os personagens quando chegaram aos 20 anos eles meio que faleceram. Morte também, gente, é algo assim que... E voltando lá no Toru, no Toru não, desculpa, no Kiyoaki, no Isao, foram causas assim ligadas ao objetivo deles, ao destino. Então, com a Yang-chan foi algo meio que, pelo que eu me lembro, foi uma picada de cobra. Então, assim, foi algo muito banal, assim, sabe? Então, o Mishima, ele coloca isso no texto. E eu acredito que é o que ele queria trazer mesmo, sabe? Essas coincidências. Aí aqui tem mais uma parte do Toru que ele vai refletir sobre a beleza, né? Que não se esqueça nem por um momento que a beleza pura é a inimiga da raça humana. Isso aqui é a conversa que ele tem com a Keiko não, com a
Kinue, que é aquela mocinha que eu falei no vídeo anterior, que são os personagens assim que a gente tem aqui nesse livro. Aí essa Kinue eu trouxe até algumas frases aqui na página 75, deixa eu colocar aqui para acompanhar o livro. Página 75. Aí eles conversam, né? Ele pergunta a ela sobre a questão da flor. E ela fala que ela sei muito que ela gosta de flores e tal. Não tinha muito objetivo assim. Aí ela meio que fala pra ela que tem alguém seguindo eles, mas na verdade era um investigador que o Honda tinha contratado pra pesquisar, porque antes dele querer adotar ele de verdade, ele fez uma pesquisa e tal assim. E eles têm essa conversa que fala sobre a beleza e tal assim, essa Keiko ela tem uma visão do Toru como se fosse algo meio que divino e tal assim. Aí ela fala, eu vou ler o que eu escrevi aqui, que é a mesma coisa, só passei aqui pro caderno e às vezes eu coloco uma impressão. Se nós dois andarmos juntos de mão dadas, ora poderíamos limpar toda a raça humana. O mundo seria um paraíso e não precisaríamos mais temer nada. Aqui na página 65. E aqui é o anterior. Aí eles refletem sobre a beleza e a pureza deles contra esse mundo sujo. Porque é a visão de afastamento que o Toru tem com o mundo também. E a Keiko, ela tem essa visão também pela questão dela fantasiar esse mundo. Tipo assim, de que ela é a mulher mais linda do mundo. Então, assim, tem até um ponto que eles trazem bem afastado da condição da Keiko, que eu acho que eu não anotei, eu devia ter anotado, mas eu posso trazer isso no próximo livro, porque se eu procurar aqui agora vai... Aí tem uma frase aqui que o Toru, que eu achei muito bonita, muito mesmo, tipo assim, muito bela, que ele faz essa reflexão, quando ele tá vendo o mar, pelo binóculos dele lá, num dia de trabalho dele, num dia ensolarado e tal, e ele vai falar assim que, o Mishima traz dessa forma, que o navio era uma arma de frio desprezo contra a perfeição, deslizando sobre a fina pele tensa do mar, ferindo-a, porém, sem passar da superfície. Gente, eu achei essa frase tão bela. E eu refleti um pouco nela, tipo assim. E me tocou muito essa frase, porque no navio, essa construção moderna aqui, já pra época, né? Era algo muito surreal. E que vai cortando algo que o mar, assim, aqui dá pra ver que é o mar meio, aquele mar mais tranquilo, né? Aquela imensidão quando você vê assim em foto. Gente, eu não trouxe as fotos dessa vez porque eu não tive tempo de imprimir. Perdão. E o mar tem aquela vastidão linda e tal assim. E quando você imagina, acontece de você ver aqueles navios cargueiros enormes, né? Cortando o mar para trás aqui, que ele corta, ele fere e que ele não aprofunda. Eu achei isso tão belo porque é como se o moderno ele tem esse desprezo com a perfeição, tipo, com o estado perfeito, que é o que traz a respeito do mar, né? Aquele estado perfeito. E esse passar por esse estado é superficial. E tem gente que eu pensei um pouco sobre como as pessoas se lidam com as coisas da vida. E tem gente que é como esse navio. Aí eu pensei qual outro tipo oposto seria disso, de uma pessoa que vive a vida de forma mais profunda, com a perfeição, com as coisas belas. Aí eu pensei na baleia, porque a baleia é um ser
que traz aqui aquela ancestralidade. E é um animal que eu gosto muito de baleias e tartarugas marinhas também. E voltando à baleia, é um animal que ele corta a superfície, mas ele vai até o fundo, ele volta nessa constante mudança, então é como se existisse essa coexistência ali entre os dois. Então, assim, é um animal muito poético e belo. E eu lembrei do filme Avatar, que eles colocam algumas das espécies de baleias lá. E eu achei muito belo também quando eu vi aquela cena do rapaz em sintonia com o animal, sabe? Então, assim, é algo muito simbólico, porque a baleia ela vai até o fundo e ela emerge. E tem um vídeo que para um outro canal que eu nem dei continuidade, mas eu trago essa questão também da baleia, que ela vai até o fundo das suas dificuldades e ela se estabelece, ela volta para cima e dá um salto. E é algo absurdo de belo, gente, muito bonito, nossa, muito incrível. Então, assim, esse corte ele tem, mas é um corte profundo com a vida, sabe? Mas, assim, é uma frase, assim, que me pegou pensativa por uns 3 dias, assim. Porque do vídeo anterior até pra cá, foi uma semana, por isso que eu não li tanto, mas, assim, o que eu li também, isso me reverberou, tipo, nesses dias, sabe? Então, essa frase aqui me pegou muito. Aí, já naqueles pensamentos que ela tava tendo com o mar, assim, tipo, se deparando, ele continua nessa frase aqui do 79. Eu até coloquei a impressão aqui que isso poderia muito ser uma cena de um filme do Estúdio Ghibli, porque é muito fantasioso e, tipo assim, o Hayao Miyazaki, ele trabalha muito isso nesse último filme dele mesmo, da Garça, é algo muito visível. A Viagem de Chihiro também tem esse fantasioso. E eu vou ler pra você que é uma passagem também muito bonita. Deixa eu ver qual página aqui é, 79. Toru abaixou o telescópio para mirar a praia. Isso aqui é uma visão que ele estava tendo da praia com o telescópio. Já tomando a coloração noturna, as vagas estavam duras e severas. Cada vez mais a luz ia assumindo a cor do mal, e a barriga das ondas ficavam mais medonhas. Sim, quando arrebentavam, as ondas eram uma visão manifesta da morte. Parecia-lhe que tinha de ser assim. Eram bocas escancaradas no instante da morte. Ofegantes em sua agonia, iam deixando incontáveis fios de saliva no crepúsculo roxo da terra e se transformavam numa boca lívida. E qual seria a sua relação com o mundo que Toru procurava sem cessar, a um passo além do luminoso horizonte? Acho que essa eu não anotei. Mas assim, são cenas assim muito bonitas assim de ali da baia que o Mishima traz. E é algo muito belo assim de poder contemplar assim no texto, na poesia do Mishima. E isso aqui é aquele emaranhado de uma visão que o Toru tem sobre aquele estado ali do mar e mexendo assim, e também o simbólico, né, das ondas e tal, e daquela coisa feroz de entranhas e tal assim. Aí ele também tem uma parte aqui que ele fala da Keiko, que primeira vez que ele vai trazer essa visão dela, eu coloquei aqui. Ele tem a visão que ela era uma velha mimada e ocidentalizada, vinda de um mundo totalmente alheio a ele, espalhando seu pó escamoso como uma mariposa espalhafatosa. Aqui na página 87. Sim, ele tem um certo... Eu não sei se eu diria respeito, mas
Ele tem uma certa simpatia por Honda, sabe? Mas pela Keiko ele não suporta, tipo, e é evidente isso. E o Mishima traz a Keiki, por que será, né, gente? Ai, ai. Em meio às nuvens, que pareciam antigas imagens de guerreiros, em cerâmica branca, algumas sugeriam escuros dragões que se contorciam e se arrojavam iradamente. Outros, perdendo forma, se tingindo de rosa, e depois se separavam em inofensivos tons de vermelho, amarelo e roxo. Seus poderes tempestuosos os abandonavam. O alvo, rosto resplandecente do deus, assumira a celebração cinzenta da morte. É outra passagem muito bela e me fez lembrar quando eu era criança também sobre que eu ficava observando nuvens. Um momento de prazer, tipo, são coisas que a gente se perde, né? A vida vai passando e tal. Mas era algo que eu fazia quando criança, isso. Eu deitava lá na área da casa da minha avó e ficava olhando pra cima e via aquelas nuvens passando e, tipo, diversas formas, diversos objetos, então assim. E teve outra aqui também que eu coloquei. Isso aqui é uma parte assim que o Honda ele vai falar sobre a questão da fortuna dele, do dinheiro que ele teve. E foi umas passagens assim que eu achei muito bonita a reflexão que o Honda trouxe. Eu queria compartilhar com vocês aqui. Porém, algo que aumentava segundo as leis fundamentalmente opostas às leis da vida, só podia existir corroendo aquilo que estava ao lado da vida. Os lucros crescentes eram incursões das formigas brancas do tempo. Um pequeno aumento aqui e ali trazia aquele roer suave e constante. Então assim, gente, como que em pequenas frases o Mishima ele traz algo tão belo e descreve algo tão moderno, tipo assim, na época dele já era muito visível, mas é algo que me fez pensar também. E a forma como ele traz isso é muito bonito. Tem outro trecho também que é bem mais legal também, mas esse aqui já tá um choque assim. Nossa, ele tá falando de dinheiro, mas tipo assim, você pode colocar em várias coisas, tipo, não é só dinheiro, sabe? Então assim, como que é algo que é oposto à vida, tipo, corrói. E é mais sobre o tempo, tá? Gente, eu vou escrever aqui desse lado aqui também. Mas eu até brinco que é aquela questão de que a gente leva muito tempo a construir um patrimônio e quando a gente vai usar, a gente já não tem tempo para usar ele. E é um pensamento assim bem corriqueiro que muita gente faz e tal. Mas assim, eu pensei mais também sobre o lucro das grandes empresas que crescem de forma exorbitante em detrimento da destruição do mundo. Eu assisti um documentário na Netflix sobre consumismo e ele traz a questão das grandes marcas de roupa, que eles agora estão aquela fast moda, sabe? E os materiais, eles são sintéticos para plástico, né, no caso, tecido. E tipo assim, esse tecido ele meio que ele não é reciclável e tipo assim, não tem como o algodão, né, que tem ali formas de você reciclar, que é uma peça que dura mais e tal, assim, esse plástico ele não desintegra. Então, assim, é algo muito danoso, porque eles distribuem isso, parece que em Filipinas, parece, que é o país que eles colocam lá, que tem essa distribuição, tipo assim, que esse lixo vai parar, porque é algo que não some. E, assim, através de um lucro, assim, sabe, essas grandes empresas meio que destroem o mundo. Então, encaixa muito nesse pensamento aí de Mishima, que ele fala aqui que um pequeno aumento aqui e ali trazia aquele suave e constante que é se corroer, é
essa destruição da vida das pessoas que trabalham nessas fábricas e tal, e também do impacto que essa cadeia carrega em todo mundo. E voltando ao Mishima também, o fato dele citar o Isao bastante presente, ele tá citando bastante os personagens antigos, tá, gente, nesse livro. Reforça também que aquele simbolismo que ele sempre traz da destruição do Japão em prol da modernidade. Foi um pensamento aí também que eu falei que poderia sintonizar com essa frase. E tem uma parte aqui também bem legal que ele fala na página 94. Vou ler um pouco, vou ler aqui na página mesmo. Os lucros crescem como musgos sobre a grande planície do tempo. Não podemos persegui-los para sempre, pois o nosso próprio tempo nos arrasta inexoravelmente montanha abaixo até a beira de um penhasco. Inexoravelmente. Que palavra difícil, gente. Inexoravelmente. Se eu falar assim inexoravelmente, vai. Mas se eu for ler ela, não vai. Até a beira de um penhasco. Eu pensei muito sobre esse ponto aqui e sobre toda essa construção vazio que traz, pensando na modernidade, no capitalismo e tal. Aí eu lembrei que... Deixa eu ver se eu até anotei aqui. Eu não anotei, mas foi algo que eu fiquei bastante pensativo sobre a sociedade hoje em dia, que o pessoal ele abre mão de muita coisa para atingir esse lucro, né? Como as grandes marcas ali. Mas pessoas, tipo, pessoas físicas mesmo, às vezes abrem mão da família, do tempo, né? Que nem para construir um patrimônio. Tem gente que leva a vida, mas tem gente que constrói esse patrimônio muito rápido, em detrimento dos seus... a preço que eles pagam. E muitas das vezes esse lucro, eles chegam, acho que muito dinheiro, né, gente? Então eles não têm tempo, porque eles vão se dando conta do que eles... Uma reflexão assim que eu tive, tá? Que eles vão se dando conta do valioso que eles deram para construir isso. E através do consumo, eles vão meio que tentando dar valor, justificar aquele preço pago. E eu acho que por isso que muita gente gasta coisas exorbitantes para passar uma imagem tipo de luxo e tal assim, mas nada disso vale a pena, tipo. E é o que o Mishima traz aqui, que foi o que eu linkei com essa parte, que não importa o que pode fazer, que vai estar sempre à beira de um penhasco. É algo muito bonito que ele coloca, né, dessa forma assim, que não se pode persegui-los para sempre, pois o nosso próprio tempo nos arrasta inexoravelmente montanha abaixo. Então, uma busca incessante e que a gente não vai ter tempo, porque... Nossa, quase caiu o negócio aqui. Porque muito se perdeu nessa construção. Pera. Aí foi algo que eu pensei sobre o mundo de hoje, que dessas grandes marcas, desse mundo assim do capital, do capitalismo, né? Desse consumismo exacerbado, dessas máscaras e tal, que muitas das vezes a pessoa ela tem bastante dinheiro, ela perdeu muito para conquistar isso, e muitas das vezes ela esbanja para suprir esse preço que ela pagou. Continuando, tá, gente? Foi uma coisa assim que eu pensei um pouco sobre. Mas voltando aqui. Honda teve a sensação de que essas instruções, na verdade, destinavam Kyoaki.
Ah, gente, nesse ponto aqui, o Honda, o Toru aceitou o convite do Honda de adoção. Aí o Honda vai ficar ali 4 anos instruindo o Toru até ele entrar na faculdade, parece um negócio, fazer um curso preparatório lá que fala. Mas esse curso é 4 anos e o Toru vai atingir meio que os 20, né? Nesse decorrer, porque ele tem 16. Aí contratou ali 4 professores universitários para dar aulas particulares para ele. Nesse ponto, o Toru vai dando aulas de etiqueta, essas coisas assim que ele acha que o Toru não, o Honda, que ele acha que o Toru precisa saber, sabe? Aí aqui ele vai, uma parte aqui na página 100, Honda teve a sensação de que essas instruções na verdade se destinavam a Kyoaki, Isao e a Yang-chan. Sim, deveria ter falado com eles, deveria tê-los armado com um conhecimento prévio que os impediria de se lançarem a seu destino. Algo que lhes tirassem as asas, que os impedisse de voar, que os fizesse marchar no mesmo passo que a multidão. O mundo não aprova o voo. As asas são armas perigosas, convidam à destruição antes de serem usadas. Nesse ponto aqui revela a mágoa que o Honda teve de não ter dado essa certa consciência de mundo, de como o mundo funciona, sabe? Para esses outros 2 personagens que viviam ali nos objetivos e paixões deles de cada um. E aí Yang-chan entrou aqui também, mas não entendi o porquê, já que a Yang-chan e o Toru são, tipo assim, não vou falar que são as mesmas pessoas, mas assim, são os mesmos ideais, assim, visões de mundo e tal. Então, essa mágoa é revelada aqui, que o Honda ele se sente um pouco culpado por não ter instruído os outros. Mas aí tem aquela questão que ele meio que iria interferir ali no destino de cada um, né? Mas no caso aqui do Toru, ele tava ensinando ele, tipo assim, como ele deve se portar, sabe? Tipo assim, não deve ser mostrar tanta personalidade dele. Praticamente mostrando assim que como as pessoas funcionam, tipo assim, tipo, ele não se revelar tanto, sabe? Tipo, entrar no jogo e esse Furusawa, ele é um professor que nesse ponto aqui, acho que é a última parte, tá, gente? O vídeo tá grande e eu tentei, gente. Eu fiz até um roteirinho assim, mas não deu. Acho que vai ser padrão, viu? Mas tudo bem. É um diário de leitura, então assim, é mais impressões. E eu imagino se não tivesse esse diário, como é que eu vou fazer quando eu terminar o livro todo? Vai ter que ser algo bem sucinto, mas como já tem esse diário, então, tipo assim, é pra ser mais sucinto mesmo. O Furusawa, eu acho que é Furusawa, gente, deve ver se eu vou escrever certo. Página 108. Furusawa. Eu coloquei tá aparecendo um O aqui, mas é Furusawa. Furusawa, ele é um professor universitário que foi o único assim que o Mishima entrou em detalhes. E ele tem uma ligação assim mais íntima com o Toru, que foge um pouco da instrução ali geral, mas os outros também não entraram em detalhes, foi só nesse aqui que o Honda fala que errou um pouquinho na escolha, por causa que o Furusawa ele leva o Honda pra passear e tal, tem esses momentos assim com ele, foi o então que trouxe aqui. Ele pergunta sobre a Toru, uma conversa ali que eles têm, sobre a questão do tirar a vida. Não vou falar a palavra aqui porque eu não sei como é que o YouTube lida com isso. Mas aí ele vai trazer uma história de um gatinho, de um rato que queria ser um gato. Ai, gente, uma coisa muito importante aqui que eu esqueci. Essa parte aqui, ó.
Talvez incapaz de deter o tempo, tive de me contentar em deter uma série de táxis, com o único propósito de ser levado a mais um lugar onde o tempo não para. Sem poesia, sem felicidade. Aí eu fiz a impressão aqui que algo muito doído, mas com certeza é o Mishima que escreveu isso. Tipo assim, ele escreveu toda a obra, mas eu falo assim, com tudo que aconteceu, sabe? Tipo assim, com o que ele esperava. É muito ele isso aqui, muito. Foi o que eu senti lendo, sabe? Uma dor assim, uma mágoa, porque ele queria parar. A beleza, o tempo, a poesia, sua poesia tem um livro, um ensaio que eu li dele que ele falava que ele sentia que ele não produzia tanto quanto antes que ele. Eu acho que também traz aquela questão da pureza também, né, que vai se perdendo e tal. Então assim, esses personagens, eles parece que a história, né, quem conhece um pouco da vida do Mishima, sabe que é emaranhado de misturas da obra com a vida e tal assim. E aqui eu senti que é ele muito de forma pessoal escrevendo isso aqui. Aí, voltando aqui, o Honda... Pera, não é... Ah, a questão do gato, eu já me perdendo. E vai contar essa história do rato que decide, aí ele vai trazer essa história pra tentar provar o ponto dele. Não provar, mas tentar colocar o ponto dele ali pro Toru. Que é um rato que gostaria de ser um rato. Mesmo ele se passando por um rato, tipo, comendo como um rato não, gente, se for como um gato. Se portando como um gato, comendo como um gato, ele era um rato, mas ele se entendia como um gato. Então, assim, ele chega... Aí, certo dia, ele se depara com um gato mesmo. Aí o gato olha pra ele e fala, não, você não é um gato, você é um rato. E o gato meio que tenta comer ele e tal, assim, mas pra ele provar que ele não é um gato, pra provar o ponto ali que ele não era um rato, um gato, um rato, no caso, eu já tô confundindo gato com rato, oh meu Deus. Já confundi várias vezes aqui, ele meio que pula dentro parece que de uma água suja de máquina e tal assim. Ele meio que morre afogado ali. E o gato simplesmente tenta pegar ele lá, né, com o gosto ruim na boca e decide não comê-lo. Então esse ponto aí de que gato não se come gato, ele provou o ponto dele, que ele era um gato. Então assim, ele conta essa história de forma assim, eu resumi aqui, tá, gente? Mas assim, ele conta essa história, bem interessante por sinal, tá? Aí o Toru meio que fala assim, as impressões que o Toru tem assim, mas tipo assim, o que o gato fez depois, tipo assim, isso mudou a ideia de gatos a respeito, tipo, do que aconteceu, né? Aí ele vai e fala que não fique surpreso, o gato não fez nada disso. Já tinha se esquecido, estava lavando a cara e se acomodando para tirar uma soneca. Ou seja, era a lassidão do seu sono. E na lassidão do seu sono ele se tornou, sem esforço nenhum, aquilo que o rato quisera tão desesperadamente tornar-se. Algo diferente de si mesmo. O gato podia se tornar qualquer coisa pela inação, pela autossatisfação, pela inconsciência. Isso aqui foi na página 68. Teve a impressão que eu coloquei aqui que Furusawa responde perguntas do Toru sobre a visão após o ato. Que mesmo reconhecendo o autorrespeito, as coisas continuavam normalmente. Que o rato buscou com tanta consciência e vontade, e o gato, em sua fantasia inconsciente, se deleitou. E o Furusawa fala que isso é político. Eu pensando um pouquinho sobre isso, eu nem entendi um pouco, tive que ler várias vezes e tal, assim. Mas, assim, a visão do rato era a visão daquele indivíduo que ele tem que se adaptar ou tentar ser uma coisa que ele
não quer ser, tipo assim, que ele busca ser que a sociedade coloca, que no caso seria o gato. E o gato, ele normalmente age, que seria o ponto ali de autoridade. Foi o que eu não entendi muito bem sobre o porquê a autoridade e tal, mas aí depois pensando e refletindo na minha cabeça, eu acho, né? Que a autoridade seria essa forma do gato, de ser sem muito esforço. E o rato, essa visão de... Fiquei triste com essa historinha do rato, viu, tá, gente? Mas então é isso, eu vou... Foi o que eu li até aqui, eu tô gostando, tá? Mas é que nem eu falei, não aconteceu muitas coisas. Então... Mas o que aconteceu também foram coisas, assim, bem densas, assim, que... Na minha visão, foram bem importantes, assim, pra história e bastante conteúdo, assim, que me fez refletir. Então, tô gostando bastante. E principalmente a questão do exposto ali, sobre a verdade, sabe? Sobre a maldade e tal, assim, e a perca da inocência. Foi algo que me pegou muito, até levei pra terapia isso aí. Mas, assim, é algo que eu gosto quando o livro ele faz a gente sentir um desconforto, sabe? E eu acho que Mishima ele toca nesse ponto, ele vai no além, sabe? E aquela frase, várias outras assim, muito belas assim, mas aquela sobre o navio, nossa, extremamente bela. E é o que fica. E, e essa é a experiência do Mishima, né? Então assim, não sei se no próximo vídeo eu já vou concluir, mas eu vou continuar lendo, é o único livro que eu tô lendo, eu tô focando só nele. Que eu acho que é o que tá funcionando pra mim, tá, gente? No momento é só focar em um. E eu acho que tá sendo uma experiência, assim, bem legal, assim, sabe? Mas, assim, eu tô lendo Mishima, né? Então é normal eu ter esse aprofundamento, assim, essas reverberações. Mas é o que eu vou procurar fazer com outros livros também. Então é isso, se você gostou do vídeo, eu espero que você curte. Comenta se você já leu, se você tá lendo, se você tá acompanhando. E compartilha, né? O pessoal sempre fala isso nos vídeos e tal. É porque o YouTube entende e vai levar pra mais gente que gosta de vídeos assim. Então, é isso, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E tenha uma boa semana, porque hoje é domingo. Eu vou tentar subir esse vídeo ainda hoje, fazer alguns cortes. E é isso, gente. Tchau, tchau. Boas leituras pra vocês.